Goiás 0, Grêmio Novo Horizontino 4. Esperei para vir aqui fazer esse vídeo, analisei friamente os números do jogo, revi novamente os melhores momentos, né? Que as edições das televisões, da ESPN, que transmitiu o jogo, ela seleciona, e fui fazer uma pesquisa depois, inclusive, principalmente do 0 até os 30 minutos, que é quando o time do Grêmio Novo Horizontino faz o gol em cima do Goiás. E confesso que, por incrível que pareça, o Goiás teve as melhores oportunidades. Me lembro bem do Juninho cruzando, o Anselmo Ramon de cabeça, um chute do Lucas Lima em que o goleiro Jordi consegue voltar, dá um tapa nela, bate na trave, bate no joelho dele, o Anselmo Ramon não consegue finalizar, um chute do Wesley Garcia, um cruzamento dele para o Bruno Sávio fazer a diagonal e não conseguiu tocar na bola. Me lembro de uma triangulação chegada pelo lado esquerdo, né, entre Wesley, que ele ameaça dar aquele chute, passa inteligente para o Lucas Lima, ele devolve para ele chuta uma finalização do Jordi. Aí muitos eu ouvi, mas o Goiás não sei o que, goleada. Às vezes é o papel do torcedor de fato, ficar chateado, envergonhado, ver a instabilidade do time dentro da competição. Só que analisar friamente é complicado quando está com calor da emoção, quando você está ali literalmente com o coração disparando palavras, tem que mandar embora esse Daniel, tem que fazer não sei o quê, o Luizão de fato foi muito ruim, pra que escalar assim, como ele escalou errado. Então assim, há muitas nuances de que o torcedor no calor da emoção acaba não vendo, mas dessas finalizações que eu falei, 4 aí perfeitamente poderiam ser resultados em gol. O Goiás poderia de fato sair vencendo o Grêmio Novo Horizontino, que terminaria o primeiro tempo normal. Até poderia ter aquele contra-ataque em que o Bruno Sávio perde a bola lá no campo ofensivo, ninguém mata a jogada, a bola chega nos pés do Rômulo, que é super inteligente. Agora eu vou abrir um parênteses antes de continuar. Como esse Rômulo joga bola? O número 10 do Grêmio Novo Horizontino. Que perfume dentro de campo. Até na transmissão ele cita o perfume do gol com o Robson. Tá pegando de mim, né? Brincadeiras à parte. Mas ele é diferente. Assistiu, jogou, correu, fez gol, finalizou, criou situações, N situações, temporizou o jogo. Rômulo hoje deitou e rolou no jogo. Como foi bonito de ver ele jogar. E no primeiro gol, uma transição rápida, contra-ataque, cruza, Robson faz o gol. E aí depois o Grêmio Novo Horizontino tem até uma chance nos pés dele, mas de fato o primeiro tempo fica marcado por uma falta de efetividade do Goiás e uma efetividade mais cirúrgica, digamos assim, do Grêmio Novo Horizontino. Ele chegou 2, 3 vezes no máximo lá na baliza do goleiro Thiago Rodrigues, sendo 2 para fora e 1 em cima dele, né? Lembro bem o chute para cima e o chute do Romo para fora e o gol do Robson só. E o Goiás teve mais oportunidades, teve mais posse, teve mais bola, mas de fato não conseguiu fazer o gol. E aí entrou o segundo tempo. Para mim o Daniel Paulista já mexeu, não mexer já foi errado, porque o Bruno Sávio, depois que ele perdeu esse lance, perdeu a confiança e o gol foi no minuto 32 do Grêmio Novo Horizontino. Ou seja, do 32 até o intervalo, o Bruno Sávio errava passe de 2, 3 metros. Eu já voltaria sem ele, já voltaria sem o Luizão, que foi no setor dele, que a transição do Rômulo, ele conduz a bola no mínimo 30 metros. Então assim, eu já voltaria com essas duas mudanças. Mas tudo certo, ele traz Jean Carlos para o jogo, que nos pés dele, um erro crucial. Um passe para trás, onde ele tinha o corpo dominado, não estava sob pressão, poderia girar, ganhar um lateral e ir para frente, ganhar campo. Ele toca para trás, um contra-ataque, gol do Robson de novo no cruzamento da direita. Robson, capitão do time, 5 gols na Série B, também conhece, é matador, é letal, estava lá no momento certo, fez o segundo gol dele na partida, o segundo Grêmio Novo Horizontino. Aí acabou, aí você esquece. Luizão, antes desse gol, aos 3 minutos, o Luizão já dava mostras que a atuação dele estava péssima. Ele chuta a bola para cima, ali no meio campo, Vinícius Paiva recupera, toca no jogador do Grêmio Novo Horizontino que chuta para fora. 3 minutos do segundo tempo. Eu falei, meu Deus, cuidado, do jeito que tá aí, falta de confiança. Aí aos 6 tem esse gol, aí depois... como é que eu posso falar? Foi um vexame. Quem saiu de casa para ver esse jogo, para mim, não merecia ver tamanha falta de qualidade, tamanha pobreza dentro de campo. A maneira como o Goiás se portou no segundo tempo foi algo vexatório, foi algo assim, digno com todo respeito aos futebol de várzea, futebol amador, parecia uma debandada de jogadores sem confiança, sem posicionamento, meio campo perdido, jogadores que não sabiam o que fazer, sem confiança. Jean Carlos perdeu a confiança depois desse gol, Luizão péssimo, Lucas Ribeiro tentando ali, o Diego Caio também não sabia o que fazia, um time apagado, um time assim que se desnorteou. É uma atuação, para mim, dos piores, nem contra o Cuiabá, que o Goiás jogou mal também dentro de casa, ele conseguiu ter uma performance tão abaixo. E detalhe, quando o Goiás perde em casa, em 6 jogos, perdeu 2 vezes e ganhou 4, são jogos que ele não faz gol.
perde 2-0 para o Cuiabá, perde 4-0 para o Grêmio Horizontino, tem 12 gols em 12 rodadas, 17 gols tomados, e o pior vem agora, o Goiás tem o 6º pior ataque, a 6ª pior defesa, é o 4º pior visitante, só 3 times são péssimos fora de casa, e o Goiás já vem logo na sequência na 4ª posição, para um time que quer buscar estabilidade, quer buscar o acesso, fala que tem camisa pesada e que de fato tem, e que vai brigar no G6, G2, a instabilidade que passou dos 4 jogos na Série B, agora vem no recorte dos últimos 6 pontos ganhar 1, olha, começa a deixar o seu torcedor ressabiado, começa a deixar seu torcedor preocupado, porque nessa mesma altura, em 2025, o Goiás tinha muitos mais pontos do que o Goiás tem hoje. Ainda estamos próximos, o radar do G6 está sempre ali, é aquele pelotão que você sempre fala dos 10 times que vão brigar para uma dessas vagas e os outros 10 times que vão brigar para o nada ou para não cair. E de fato eu vejo que o Goiás vai estar dentro desses 10, esse primeiro bloco, né, de 10 times. E vai certamente. Mas o que me preocupou hoje foi a forma como se portou no segundo tempo. A maneira, a falta de qualidade, a falta de tudo. Faltou tudo. Faltou do Daniel uma leitura melhor, já no intervalo. Faltou um posicionamento do Goiás. Faltou jogadores estarem numa noite boa, um gramado bacana. O estádio nem estava tão cheio assim para botar pressão nos caras. E aí depois vem o gol do Rômulo, que merecia, né, um pênalti caricato do Luizão, que vai chutar a bola para frente, o Robson tira e ele chuta a canela. Assim, eram provas dadas do que ele já estava mostrando no início da segunda parte. Luizão, que para mim fez uma das piores partidas dele, e eu até inclusive o defendi na rádio essa semana, enquanto o meu colega pediu o Luiz Felipe, eu falei, não, eu traria o Luizão, jogou lá, veio do Santos, é um cara que teve um bom momento lá no Grêmio Horizontino, jogar contra o ex-time, não vai querer, vai querer de fato mostrar que tem qualidade. Nossa, que partida ruim. Pênalti, Rômulo desloca Thiago Rodrigues, faz o dele com perfume dentro do campo, exalando, e depois ainda assiste, né, o Vinícius Paiva, numa jogada que ele segura, temporiza, vem 3 nele, ele inverte o jogo, o Paiva traz para dentro e bate no cantinho, 4-0, um amasso no segundo tempo, um resultado muito elástico, um resultado expressivo. O Goiás toma 2 goleadas dentro dessa Série B, dos 17 gols tomados, 8 foi para Grêmio Horizontino e Fortaleza, então é muitos gols cedidos. O Goiás, que agora tem o Atlético fora de casa, o Atlético na altura desse vídeo estava empatando com o Sport e era um resultado que eu já imaginava, inclusive tem um vídeo meu nas minhas redes sociais falando sobre esse empate que eu via lá na Ilha do Retiro, e eu tenho até que ver, viu, porque eu acredito que eu errei só o Goiás, que eu coloquei o Goiás vencendo por 1-0 o Grêmio Horizontino, então os restantes dos jogos que eu perspectivava com mais dificuldade nessa 12ª rodada, acho que o Dedê deu uma boa assertividade lá. Mas Daniel Paulista na entrevista fala que o segundo tempo ele vai refletir muito sobre algumas atitudes, algumas ações que teve dentro de campo. É um segundo tempo que deixou ele com uma envergonhada e pediu desculpas de fato para o torcedor, né? Ele abre a sua entrevista coletiva pedindo desculpas, mas a verdade é que o ano passado, de 2025, o Goiás estava no melhor posicionamento, estava batendo 35, 37 pontos, se eu não me engano, foi 37 no primeiro turno. Acredito que é bem difícil o Goiás chegar nessa pontuação nesse ano. O Goiás, que tem 17 pontos, faltam 7 jogos para o encerramento do primeiro turno, 21 pontos. Se o Goiás ganhar os 20 pontos, ele vai para 37. Então, assim, eu ainda estou cedendo aí um ponto, porque se ele ganhar os 21, vai para 38. Eu acredito que é difícil ele bater os 7 adversários dele, já visualizando uma dificuldade imensa lá contra o Atlético. O ano passado o Goiás não foi bem lá, aí depois conseguiu se recuperar dentro do jogo, fazendo ainda, se eu não me engano, o gol com o Anselmo Ramon de pênalti. Então, assim, o Goiás deixou umas imagens ruins, principalmente no segundo tempo. Ah, Danilo, mas aí você está defendendo. Não estou defendendo, não. Eu estou aqui falando que o que eu vi. Primeiro tempo, um Goiás que faltou efetividade, um segundo tempo muito pobre, muito abaixo. E faltou do seu treinador uma leitura, se calhar mais celery, no intervalo já voltaria a ser esses dois. Faltou ele uma leitura de tirar o Juninho e trazer o Brian. Às vezes ele desguarneceu muito o meio campo. O Juninho não é um volante de origem, de fato. Ele é aquele cara agudo que faz a diagonal. Até a primeira chance do Goiás no jogo com o Anselmo Ramon é o cruzamento dele. Se você vê quando o Caio pega a bola, o Juninho faz um rasgo. A gente chamava esse movimento que ele faz de rasgar a defesa lateral. Ele deixa o lateral na dúvida se fica no extremo ou se acompanha ele. E aí, na hora que vai ver, já é tarde, ele tá ganhando profundidade, cruza, o Ramon meio não esperava ela cair tão assim, cabeceia para fora. O que fica dessa 12ª rodada? Um Goiás que começa, parece de novo, ter uma instabilidade dentro da Série B, vai ter reflexão profunda lá dentro, o próprio Daniel cita isso. Vamos ver como que o Goiás vai se portar, né? A maneira como ele vai se portar nesse jogo lá em São João del Rei contra o Atlético, time do Alex que não é bobo,
consegue tirar pontos dos seus adversários, empatou com o Vila Nova dentro do Oba, ele está empatando com o Sport nessa altura do vídeo, ele conseguiu tirar pontos do Fortaleza, venceu por 1-0 lá em São João del Rei, é um time que está incomodando e querendo ficar ali naquele grupo do G10, né, que eu chamo, que serão os 10 de cá e os outros 10 de lá. Então, vim fazer esse resumo do jogo que eu vi. Foi um segundo, eu dividiria o jogo em duas partes. Um primeiro tempo em que o Goiás faltou efetividade, foi melhor, teve mais posse, criou oportunidades, assim senhor, criou circulações, que dava ilações para que pudesse competir no segundo tempo, mas dois jogadores que perderam a confiança no jogo, Bruno Sávio e Luizão, deveriam ter saído já de imediato, ali quando 35, 40 do primeiro tempo, já tiraria os dois, e não, ele volta para o segundo tempo, ainda insiste com o Luizão, tira o Bruno Sávio, muito célere, né, ali logo no início da segunda etapa, mas o Jean Carlos também faz a mesma coisa, cede um gol adversário, numa zona que é perigosa e não podia. Tudo ruim no segundo tempo, péssimo, de fato, e tem que refletir sim. Dois tempos totalmente distintos, primeiro tempo com criação, um segundo tempo sem nada. Então é isso, Goiás 0, Grêmio Novo Horizontino 4, 12ª rodada da Série B. Valeu, forte abraço.